Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de nós gravarmos esse vídeo de segunda-feira, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda muito a divulgar os vídeos, nos ajuda junto ao YouTube. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Deixe seu like, seu joinha e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para verdadeiramente levarmos a palavra de Deus aos confins da terra. Amados, nós estamos falando acerca do Espírito Santo. Nós vimos no vídeo passado que o Espírito Santo, além de muitas coisas, ele é o nosso mestre por excelência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a liderança e o guia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa liderança e é o nosso guia. Nós vamos atentar para 3 pontos básicos, porque quando nós falamos que o Espírito Santo é um guia e é um líder, quais são os tipos de pessoas que são lideradas ou que são guiadas pelo Espírito Santo? A primeira resposta está aqui em Romanos capítulo 8, versículos 12 em diante, que diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele guia os filhos de Deus, ou seja, todos os que são filhos de Deus são guiados e são liderados pelo Espírito Santo, porque se deixam guiar e se deixam liderar por esse Espírito. A história ressalta a maneira espantosa como homens se pervertem quando ele não é guiado pelo Espírito Santo. Desgovernado, oprimido, em guerra, em revoluções, em rompimentos econômicos, lutas de classes, em desarmonia individual. Tudo isso resulta do esforço do homem quando ele quer fazer por conta própria, guiando a sua vida por conta própria. Agora, quando o homem é dirigido e liderado, guiado pelo Espírito Santo, isso tudo não acontece. O Espírito Santo é eminentemente qualificado para guiar o cristão em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. É impossível que o Espírito Santo, como guia, encaminhe alguém erradamente. Foi ele quem experimentou o preparo da carta de nosso roteiro, ou seja, o nosso mapa geográfico. A palavra de Deus nos diz, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o seguinte: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outra classe de pessoas que são lideradas e guiadas pelo Espírito Santo são os vivos. Os mortos não são liderados nem guiados, mas os vivos são liderados e guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia mediante a existência da vida espiritual naquele que é guiado por ele. O Espírito Santo não tenta guiar um cadáver espiritual. O que seria um cadáver espiritual? Um cadáver espiritual, não querendo comparar, mas grossamente comparando, é uma pessoa que vive a revelia da palavra de Deus, às margens da palavra de Deus. É um marginal comparado com os ensinamentos de Deus. O Espírito Santo jamais vai guiar uma pessoa dessa, porque essa pessoa não tem em si nada da presença de Deus. Mas quando a pessoa busca a presença de Deus, ela é viva espiritual. Aí a liderança do Espírito é capaz de nos guiar nos caminhos da santa verdade de Deus e nos fazer viver de acordo com os padrões de Deus. Outro tipo de pessoa que é liderado pelo Espírito Santo e guiado por esse Espírito são os submissos e os humildes. O homem insubmisso, ele exaltado, ele é um escravo de si mesmo. O Espírito Santo, ele não consegue guiar um homem que é insubmisso e exalta a si próprio. Ele não consegue, tá? O Espírito Santo, ele nos guia libertando-nos de nós mesmos. Eu já ouvi alguns pregadores falarem uma máxima de cima dos púlpitos da seguinte forma, que nós temos 3 inimigos:
E por incrível que pareça, o diabo está em segundo lugar como nosso inimigo, porque o nosso principal inimigo somos nós mesmos. É o nosso ego, a nossa egocentricidade, a nossa altivez. Tudo isso nos leva a ficar insubmisso à palavra e a fugir da liderança do Espírito Santo. Ele liderando a nós e nos libertando de nós mesmos, ou seja, da confiança da nossa própria justiça, das nossas obras, das nossas próprias forças, ele nos faz nos divorciar das coisas do mundo e da confiança própria, que é um trabalho de uma vida dispendiosa. A pessoa, quando confia em si própria, a palavra de Deus fala sobre isso, que nós não devemos confiar em carros, cavalos e cavaleiros. Outro lado, a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no próprio homem, no seu braço, que faz do seu braço a sua força. Contra essas pessoas, o Espírito Santo não consegue liderar. Só o Espírito Santo pode nos libertar de todos esses instintos de autossuficiência, porque nós nunca seremos autossuficientes espirituais em nossas várias formas de viver. Quem poderia constranger-nos a calcar aos pés como o pó da terra toda a nossa própria glória? O Espírito Santo, entretanto, não fará se não houver em nós a devida submissão da nossa parte. O Espírito Santo também preserva-nos de extremo oposto, pois podemos ser tendentes a extremados sensos, tanto da importância como de indignidade. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos salvos do desespero procedente do nosso estado pessoal de pecado, pecaminoso. Muitos continuam ainda sobre a agressiva e humilhante servidão. Não têm sido suficientemente guiados para se libertarem de si mesmos. Não devem ter a oportunidade ao Espírito Santo, pois ele é capaz de libertar-nos desse estado de indignidade, como de nossa justiça própria e nossa autossuficiência. Queridos, não tem coisa mais caótica do que o homem bater no peito e falar: deixa comigo que eu resolvo. Resolve nada, queridos, resolve nada. Nós já vimos as condições para sermos guiados pelo Espírito Santo, mas vamos ver um pouquinho mais à frente. Como, a que propósito, a que objetivo o Espírito Santo nos guia e nos lidera? Primeiro, o Espírito Santo nos guia a Cristo. Sentimos-nos culpados? Existe culpa em nós? O Espírito Santo, ele nos conduz à confiança no poder purificador do sangue de Jesus. Amados, não adianta eu falar: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se eu não tiver o amparo, a assistência, a liderança, a guia do Espírito Santo em minha vida, essa frase só vai ter sentido na minha boca. Eu vou falar ao vento: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas se o Espírito Santo não completar em mim essa obra para a qual ele veio fazer, o sangue de Jesus não vai me purificar de nada. Eu vou continuar vivendo no pecado. Tem muitas pessoas que recebem a Jesus, mas continuam vivendo nas suas filosofias antigas, resolvendo as coisas nos seus padrões antigos. Estamos aflitos? O Espírito Santo nos coloca sob a simpatia de Jesus. Somos tentados? O Espírito Santo põe-nos sob a proteção de Jesus. Estamos tristes e desolados? O Espírito Santo nos leva ao amor que Jesus nos oferece. Somos pobres? Estamos vazios, desamparados? O Espírito Santo nos conduz a abundantes riquezas de Cristo. O Espírito Santo é o nosso consolador, mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso conforto. A que o Espírito Santo nos guia? Ele nos guia à verdade. João 16,13 fala o seguinte: e ele vos guiará a toda a verdade. Querido, a verdade do Evangelho, ela é latente, ela não tem como
Não tem como nós refutarmos essa verdade. Porém, se não tivermos o amparo do Espírito Santo, essa verdade do Evangelho vai ser como a verdade de uma matemática, como a verdade de uma descoberta arqueológica, vai ser como a verdade de uma ciência. Embora a matemática seja uma ciência exata, se você não estudar e não entender ali os parâmetros, os números, as fórmulas, simplesmente você vai saber que ela é uma ciência exata, mas não vai te resolver nada se você não entender as fórmulas matemáticas. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará à verdade, conquanto muito reivindique como professor, ele os repudia como alunos. São os que se deixam levar de uma para outras opiniões diversas, cheios de perplexidades, em razão de ensinos inverídicos e de credos contraditórios que aceitaram. Não inquiriram ansiosa e silenciosamente contra a verdade divina. Se nós temos algum embaraço, se esta é, de algum modo, a nossa condição, vamos aceitar então a liderança do Espírito Santo. Só Ele pode harmonizar em nós aparentes contradições e nos reconciliar às alegadas discrepâncias. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos guiará sempre à verdade. É o único que pode clarear ao longo do tempo os nevoeiros sombrios e colocar cada doutrina, preceitos e instituição divina às claras diante de nós, diante da nossa mente, tudo baseado na verdade eterna. E a verdade eterna, nós sabemos que é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia a toda a santidade. Como Espírito de santidade, é o seu desejo aprofundar a impressão da imagem restaurada de Deus na nossa alma. Perdemos essa imagem de Deus por ocasião do pecado, mas nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador único e suficiente. Passamos a viver ao lado de Jesus, juntamente com Jesus, essa verdade. Mas se o Espírito Santo não for o nosso guia, essa verdade simplesmente vai começar a ser mestrada por mentiras do mundo. E nós não vamos ter força espiritual para combater as coisas que o inimigo das nossas almas tenta juntar à verdade bíblica, fazendo que seja uma verdade falsa. Então, a nossa santidade, ela torna-se mais semelhante à santidade de Deus à medida que o Espírito Santo vai nos moldando justamente com o padrão da santidade. Todo o desvelo do Espírito Santo da parte de Deus e de Cristo, ele tem esse objetivo, a nossa perfeita santidade em Deus. O Espírito Santo também, ele nos guia a todo conforto. Se aumenta a aflição, a consolação supera, pois o Espírito Santo é o Consolador. Foi sem dúvida sob a influência confortadora do Espírito Santo que, lá em Atos 16, 25, a gente vê essa palavra. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam presos, atados por correntes, por algemas, vigiados. Mas o Espírito Santo os consolava e a obra aconteceu na vida deles. Eles foram libertos. E por quê? Porque o Espírito Santo os confortou e os libertou. O Espírito Santo nos guia à glória de Deus. Nós já estudamos, já falamos acerca dessa palavra por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas olha só, o Espírito Santo no arrebatamento da igreja, é aí que ele transportará para a glória. Vai haver um arrebatamento, a trombeta vai soar, mas sabe quem é que vai ouvir? Quem tiver os ouvidos ungidos. E quem que vai ungir os nossos ouvidos espirituais, se não for o Espírito Santo? É Ele que nos guiará à glória de Deus. Para chegarmos à glória, basta termos cuidado de não sermos guiados por qualquer outro guia. Tem muitas pessoas sendo guiadas por guias desse mundo, por guias de religiões que não visam o aprimoramento e a verdade do Evangelho. Tem muitas pessoas sendo guiadas por outros tipos de pessoas, de santidade, Não! O guia é o Espírito Santo, é Ele que faz com que nós
venhamos a ter uma vida inacessível, uma vida intocada por nada. Por quê? Porque só Ele pode nos preparar para herdar o céu de glória, tá? O Espírito Santo, são fortes as tentações no sentido de nós de preferir investigações mais profundas por talentos distintos, por uma piedade, tá? Por uma piedade exaltada e por ações. Alguns simplesmente se entristecem, mas não deve ser assim. Tais sentimentos poderão ser incompatíveis com a honra que pertence ao Espírito e com o amor que lhe devemos em devoção. O certo mesmo é orarmos, como o salmista orou no Salmo 73, 24. Olha só, é o que ele diz, Salmo 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Para terminar, queridos, deixemos que o Espírito Santo nos guie em todo o tempo e em todas as fases da nossa vida. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que você deve estar passando por momentos difíceis. Eu estou passando por momentos difíceis no momento em que estou fazendo esses vídeos. Mas eu tenho certeza que eu só não estou pior, porque o Espírito Santo, ele tem me dado o consolo necessário, o conforto necessário. Jesus disse a respeito do Espírito Santo certa vez, em João 16, 13, ele vos guiará a toda a verdade. E a verdade é a palavra, a verdade é o Evangelho, a verdade é Jesus Cristo. Queridos, nós estamos vivendo momentos derradeiros na terra. Estamos a ponto da igreja subir. Estamos a ponto de ver um grande acontecimento, arrebatamento da igreja. Estamos vivendo o momento da graça. Esse momento, ele é principal no povo de Deus, porque ele é trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?